Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí concurseiro? E aí concurseira? Então, estamos aqui hoje para falar de um tema diferente. Normalmente, aqui a gente sempre fala sobre a parte de enfermagem e falamos muito de concurso, mas vamos agora expandir um pouco mais. Hoje a gente vai falar sobre agente de endemias. Sim, principalmente para você que quer conquistar esse cargo lá no concurso da Barra dos Coqueiros e ainda não sabe por onde estudar, não se preocupa, a gente tem aqui também a apostila para você estudar. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo direct que a gente resolve esse problema. Mas vamos lá para nossa aula. A gente vai falar aqui principalmente sobre a Lei 11.350. Agora, por que a gente vai estar falando sobre isso? A gente sabe que a questão de leitura de lei às vezes é um pouco complicado. Então, vamos tentar simplificar aqui para você. Vai ser o seguinte, essa lei ela vai vir para regulamentar um dos artigos que estão na nossa Constituição. Porque se você bem se lembra, lá na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 198, sim, lembrando que os artigos de interesse para a saúde são do 194 até o 200. Então, lá no nosso artigo 198, tem um inciso muito específico que diz sobre a regulamentação também do exercício e da contratação de ACS e de ACS, agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. Então, dispõe sobre também o aproveitamento das pessoas que foram amparadas dentro dessa parte. Então, dentro do artigo 1º desta nossa lei, vai dizer o seguinte, as atividades do ACS e do ACE passam a reger-se dentro do que está disposto na lei, ou seja, eles vão seguir agora como se fosse um pequeno manual. Então, vamos lá, no artigo 2º diz que o exercício das atividades tanto do ACS como do ACE, nos termos da lei, vai se dar exclusivamente no âmbito de quem? No âmbito do SUS. Então, se na tua prova eu vier te perguntando se o agente comunitário ou agente de endemia, seja lá para qual cargo você quer fazer, porque essa lei ela vai estar em ambos os cargos, vai perguntar, o agente de endemias, ele trabalha no sistema particular? Não, ele trabalha exclusivamente no âmbito do SUS, tá bom? E aí a gente já pode pular aí para o artigo 4º, sim, porque nem sempre todos os artigos são importantes, tá? Eles trazem alguma coisa que complementa ou outra, mas vamos lá, artigo 4º vai dizer assim, pro ACE tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, ó, vai anotando essas palavras aí, viu? Você pode fazer o seguinte, pega teu caderno e escreve aí, ACE, traço, atribuição do que? Atividades de vigilância, prevenção, controle de doenças e de promoção à saúde. Porque se você já parou para ver lá na nossa lei 8.080 do ano de 1990, que é a nossa lei orgânica da saúde, vai ver que a gente sempre fala de 3 letrinhas aqui, PPR, promoção, proteção e recuperação, reabilitação da saúde. Então também o ACL vai estar trabalhando em cima disso. Todas desenvolvidas, claro, conforme o que é as nossas diretrizes do SUS. E também sobre a supervisão de cada gestor do ente federado. Lembrando que ente federado é o que? Município, estado e também a União. A gente já pula lá para o artigo 7º, onde diz o seguinte, o agente de combate às endemias deverá preencher os seguintes requisitos para poder exercer esta atividade. Ou seja, para você poder conseguir o seu cargo, você precisa ter no mínimo isso daqui. Primeiro, haver concluído com aproveitamento o curso introdutório, também na formação inicial e continuada, sim, porque existem alguns cursos que a gente pode estar fazendo para isso. E muito importante aqui, haver concluído o ensino fundamental. Em algumas leis antes de ter sido promulgada essa, dizia que a pessoa, antes mesmo de terminar o ensino fundamental, ela já podia estar trabalhando como um agente de endemias. E aí a gente vem para o artigo 8º, que diz o seguinte, tanto para o ACS como para o ACE, vão ser admitidos pelos gestores locais lá do SUS, ou seja, o gestor do ente federativo e também pela FUNASA, naquilo que está disposto no inciso 4 do artigo 198. Então, para você que vai fazer essa prova, eu digo que também é legal você ler lá na Constituição o artigo 198. Não é grande, tá? A Constituição é gigantesca, mas se você quiser ler só o 198, ele é bem tranquilinho. Então, vai estar dentro da Constituição e submete também ao regime jurídico de CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, também se cair na sua prova perguntando qual é o regime jurídico que atende tanto o ACE como o ACS, é o de CLT. E para contratação,
deve ser precedida, é claro, de processo seletivo público, de provas ou provas e títulos. Exatamente por isso que a gente vai ter essa prova lá na Barra dos Coqueiros. Mas lembrando que a gente tem aqueles salvo casos de questão de surtos ou grandes epidemias, a gente pode sim ter uma contratação simplesmente por um processo seletivo, tá? Então, de qualquer natureza e complexidade, nas atribuições para exercício das suas atividades que atenda a todos os nossos princípios aqui de legalidade, tem que agir conforme as leis, impessoalidade, você não pode ficar tendo tendência mais para um lado do que para o outro, a moralidade, sim, para que você respeite também o seu trabalho, da publicidade, para que você exponha aquilo que está acontecendo no seu local, e também princípio da eficiência, tá bom? Então essa daí, nossa primeira lei, tranquilona. E a gente tem outra lei que vai cair nessa prova também, que é a Lei 13.595, que já é de janeiro de 2018. A gente falou que a nossa outra lei, ela era de 2006, então percebe que já passaram alguns anos aí, mais ou menos uns 12, se a minha matemática não tá errada. E aí vai vir pra quê? Veja aí que ela altera a Lei 11.350. A Lei 11.350 alterava o quê? O inciso 5 do quê? Do nosso 198 da Constituição. Agora, a 13.595 altera a 11.350. E aí vai dizer o quê? Vai dispor sobre a reformulação das atribuições, jornada de trabalho e as condições, grau de formação, cursos de formação técnica e também continuada, e principalmente indenização sobre transporte dos profissionais. Então, eu vou fazer o seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir essa aula em duas. Então, eu te espero aqui no final da semana, provavelmente na sexta-feira esse vídeo vai pro ar, para que você saiba agora quais foram as alterações que aconteceram, tá bom? Então, um beijo pra você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que vai fazer essa prova, manda esse vídeo pra essa pessoa, qual é? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então, um beijo, galera, e até o próximo vídeo.